falar. Bom dia. São 7h02 da manhã do dia 19 de março de 2024. Hoje é uma terça-feira. E bom dia, bom dia, bom dia. E muito bom dia. E sobre o que nós vamos falar? Vamos falar sobre Santo. Quando o Divino me convidou para brincar, ele me disse: Maria de Cássia, nós precisamos exercer o aprendizado lúdico, minha filha. Santo. Eu logo entendi, sim, que as conjunções estariam diante de mim. É claro que não é uma coisa simples a gente adquirir o aprendizado lúdico. Mas o divino me disse para eu uma montanha construir. Fiquei a pensar em como é que eu poderia uma montanha construir. Sim, sendo que o aprendiz estaria ali. Mas Deus, a me ouvir, me disse para eu tentar ao menos adquirir coisinhas simples que uma montanha deveria possuir. Claro que eu poderia colocar uma florzinha aqui, outra florzinha lá, e aquelas coisas comuns em todo lugar. Mas Deus esteve a me falar que era melhor cactos eu plantar. Santo, bem verdade que não é simples uma montanha ter cactos. Para com cactos poder lidar. Mas Deus me disse que eu deveria o aprendizado lúdico buscar, considerando as possibilidades da montanha ser mais um cacto no lugar. Aí eu fiquei a imaginar que não é bom a gente, enquanto montanha, o tempo todo, vagar, sem ter uma companhia para de cactos falar. Então olhei para o divino e lá estava morro a edificar uma morada segura para o dígrafo eu poder separar. Quando eu entendi o que o divino estava a realizar, com a montanha eu fui falar. Eu disse para a montanha que era melhor analisar os ditos cactos do lugar que ficar tão solta, sem cacto. Avaliar não era uma coisa que a razão poderia nos convidar. Que enquanto aprendizado lúdico, deveríamos nos lembrar que em terra firme é bom a gente não só caminhar, como a nossa própria casa edificar. Até um cacto, por mais que possa ali no deserto vigorar, precisa de vez em quando, de quando em vez, de algum cuidado, de uma aguinha, buscar coisas simples para ter ao menos a possibilidade de florar. Mas a montanha parecia completamente fora do ar.
a ponto de parecer. Feito essas fotografias que a gente costuma encontrar, sim, e até bom a gente admirar. Se entre as nuvens a gente só vê, de fato, uma parte e a outra parte parece que está solta no lugar. Olhando para o morro que o divino esteve a edificar para o aprendizado lúdico eu alcançar, eu vi o dígrafo chegar. Eu disse para o dígrafo, olha, se a gente não souber com re lidar, olha, fica muito difícil a gente não ter que separar o re do lugar. E se o re se separar, não sei se a montanha vai encontrar terra firme para pisar. Porque uma coisa é nota de pé de página, uma notinha aqui e outra acolá. A outra coisa bem diferente. É uma página inteira. Com dígrafo. Querendo o tempo todo se encontrar, mas sem saber onde o re colocar. Sim, porque a gente precisa, sim, para a gente poder morro virar. Para a montanha a gente sustentar, a gente tem que ter a coragem de pegar o re, na hora de separar dígrafo no lugar e colocar enquanto terra firme no lugar. Mas a gente fica, pega um re aqui, coloca lá. Depois a ocasião tende a mudar. A gente tira o re do lugar. E aí a gente não sabe mais como com o re lidar. Aí chega uma hora que o re começa a cobrar. O outro re sem saber. Se eu corro para aqui, se eu corro para lá. Se eu corro para aqui, se eu corro para lá. A questão é que quanto mais fraco o dígrafo ficar, mais é conveniente. Sim, nota de pé de página a gente preparar. A questão é a gente não saber mesmo um bom português usar. Sim, porque o professor me pediu para eu uma redação preparar. Me disse que era para eu falar de dígrafo, junto e separado. Meu Deus, como é que eu iria poder fazer uma redação de dígrafo, junto e separado? Aí eu fui meme pegar. Sim, tentei de fato meme ali, poder alcançar. Sim, porque me disseram que a matemática tem uma espécie de medecer no lugar. E tem uma espécie de MDF. Sim, que MDF é uma tal de uma madeira boa, quer dizer, tratada, quer dizer, recalchutada, sei lá, para ela não ser bichada. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou colocar tudo isso numa redação básica? Mas o professor disse que eu teria que fazer uma redação básica, sem enfeitar. Aí eu resolvi, com o seu Enésio, falar. Entrei devagar. Eu não queria essa história de dizer para ele que eu tinha que fazer redação, assim, de dígrafo junto, dígrafo separado. Aí ele me disse que tinha uma encomenda para entregar. Eu até pensei que a encomenda, mas ele me disse, eu não posso ficar jogando prosa para o ar. Eu tenho uma encomenda para preparar. Eu até perguntei a cor que iriam colocar.
Aí eu pensei, sim, se seria roxo ou rosa. Rerê no lugar. Eu logo entendi, meu Deus, roxo ou rosa. Se ele me disse, sim, porque se o roxo tombar, certamente rosa não vai aguentar. Como é que rosa vai se sustentar? Se roxinho, por um acaso, não souber, sim, rosa, simplesmente, a questão é que seu Enésio começou a falar, sim, de rosa no lugar. E eu ali pensando na redação, se era bom de fato eu buscar rosa para do Rerê falar. Sim, e poder uma redação básica. Mas depois que eu saí da tenda, sim, com o seu Enésio lá, falando de Rerê, de rosa e roxinho, eu falei, santo Deus, eu vou ter que de fato voltar. Sim, para com o professor dialogar. Entrando na sala, o professor estava lá, com os braços a cruzar. Ele até se surpreendeu por ali eu estar. Eu disse para ele, professor, a questão é fazer uma redação básica. Porque uma redação básica não pode, de fato, o tema alargar. E essa história de fazer uma redação sobre dígrafo junto, separado ainda, Rerê, no lugar. Mas ele me disse, mas não ia usar o MDC, o MDF, o MDK. Aí eu disse para ele, a questão é que se eu, de fato, um S pegar, sim, para eu a minha redação sustentar, a coisa pode não funcionar. Ah, mas o professor resolveu, de fato, uma aula de interpretação me dar. Ele até esteve a me falar, Maria de Cássia, a questão é que a gente é burro. O quê? Sim, foi porque ele disse assim que dentro da palavra burro tinha um dígrafo junto e separado. O quê? Sim, burro. Aí eu falei, santo, se eu separar burro no lugar, certamente ró vai sobrar. O quê? Ró de rosinha, ró de reticência. Aí eu fiquei assim a pensar. Não, eu fiquei a pensar que não seria bom essa história do professor me ajudar a interpretar, trazendo o pensamento de burro. O quê? A se elevar. Mas. O quê? Não, é um problema assim difícil da gente falar. Onde é que está a dificuldade? A dificuldade está no mar. O quê? Sim, porque tem marzinho, marzão e tem maranhão. Marzinho, marzão e maranhão. É por isso que eu fiquei sem saber como é que eu ia adequar o MM no lugar. Se eu iria usar marzinho, se eu iria usar marzão ou se eu iria usar maranhão. Mas como Maranhão resolveu se adiantar, disse que tinha know-how para tudo aquilo realizar. Aí, certamente, Marzinho e Marzão não teve como, de fato, desabonar, tirar o currículo escolar do Maranhão do lugar. Mas isso foi uma coisa difícil. O quê? Difícil mesmo. Uma coisa tão difícil de se dar. O quê? Porque depois disso, o quê? Espada. Espada a se elevar com o pescoço. O quê? Com o pescoço. A degolar, pescoço a cortar, pescoço a degolar. Tanto pescoço a se juntar. Que aí resolveram o caso, o quê? Resolver o caso abafar. Abafar? Eu logo pensei que seria banana abafada. O quê? Sim, numa panela cor de prata. Mas disseram que não poderia colocar banana abafada. Que aquilo já estava assim, ultrapassada, que não tinha mais como até de fato banana juntar. Para de fato ali
panela de prata e aí abafar e a coisa piorar. Mas a cobrança esteve a chegar. O quê? Se não tava, o quê? Não decolou. O quê? Se porque estiveram de fato a apostar que o jato não tinha como. Mas, sabe como é que é? Avião derrubar. Aí disseram que era melhor a ocasião sustentar para ver se conseguia ao menos a panela tampar. O problema é que resolveram cordão cheiroso jogar. Jogar? Olha, eu não sei, a gente parece que não... Não, a gente parece que não vive no lugar. Uma coisa simples. Sim, diz o ditado popular, em time que está ganhando não se mexe. Imagine time, o quê? Sim, time ali a trabalhar. O primeiro tempo todinho esteve a agradar. É como bater bolão no lugar. Tudo a funcionar. Até o básico parecia de fato gostar. Resolveram de fato. O técnico mudar. Quando o segundo tempo esteve a apresentar, aí, sabe como é que é? O vestiário. O vestiário todo a reclamar. Ninguém do vestiário esteve de fato a colocar chuteira. Chuteira para no segundo, o segundo tempo entrar, que seria um tal de primeiro tempo, para ver se conseguia de fato algum arrecadar para de fato, assim, a cabeça não rolar, assim, já que foi de fato fazer promessa com quem de fato não deveria nem mesmo promessa começar. Quando o vestiário ficou sabendo que voltaria para o passado, com tanto pé de pau alado, sem de fato, pelo menos, considerar o básico, para, pelo menos, sabe como é que é? Jogador poder ser trocado, se houvesse de fato algum dado para ser ali ofertado, essa coisa toda. Nem o vestiário sabia o quê? Que o técnico seria trocado. Nem o vestiário. Passaram por cima, o quê? Até do roupeiro, que ficou desolado. O roupeiro que tinha preparado, sim, todo ali, sabe como é que é? Papel pautado. O roupeiro tinha preparado todo o documentário, quer dizer, toda a investidura, quer dizer, cada vestidura, é tudo pronto para o segundo ato poder, de fato, ser terminado, quer dizer, fechado, laço amarrado, dando possibilidade de algo, pelo menos, voltar ao nível do sustentável. Era o trato. Depois disso, o quê? O vestiário foi completamente desconsiderado. O vestiário pegou pesado. O quê? Pegou pesado. Resolveram tirar todo. O quê? Todos aqueles aumentos que foram dados. O quê? Sim, sabe como é que é? Para os 11 ficarem assim mais calmos. Não se meterem tanto no cenário. Mas como não cumpriram, também não cumpriram o trato, se metendo toda hora, até no vestiário, todos foram confiscados. Dizem que tiraram de fato até o aumento básico. O quê? Sabe como é vestiário? Vestiário com um roupeiro assim tão preparado, que fez de fato um plano do tipo adequado para tudo ser encaixado e pelo menos o básico ser comercializado, sim, sabendo separar.
o cenário santo, mas aí tendo essa situação, estão fora, aí resolveram eleger, resolveram eleger um fantasma, o quê? O fantasma da Inquisição. Quando resolveram eleger um fantasma da Inquisição, desconsiderando completamente a situação. Aí pense na complicação. Porque perdeu completamente a mão. Não tinha experiência, não tinha razão. Tudo que fez foi decorar a Constituição. Não tinha conhecimento de interpretação para poder lidar com a situação. É como você pegar morto e colocar o quê? No caixão, assim, encaixar na medição, sem considerar de fato que estica. O quê? Sim, sabe como é que é quando o morto cai no caixão, ele fica todo assim, desconjuntado, o corpo que cresce para todo lado, muitas vezes fica até inchado. Por isso o caixão tem que ser calculado com o tamanho, o que é medida e pesado para o corpo, é poder até, de fato, o quê? Sim, ficar ali até elevado, colocar rosa para todo lado. Aí, tendo encomendado o quê? Encomendado o fardo. Disseram que era para levantar o quê? Se levantar o cenário. Um certo assunto que foi guardado por ele mesmo, não foi apresentado. Porque ele o tempo todo procurou trabalhar. O dígrafo. De direito de fato. Procurou o tempo todo ficar sustentado, trazendo elementos para, de fato, amarrar o fardo. Mas esse assunto, que não tinha bem assim um entendimento do fato, ficou no aguardo. Solicitou, de fato, que ele fosse direcionado um pensamento para o assunto ser tratado, para o assunto ser desenvolvido, para o assunto ser amarrado e poder separar de todos os fardos, para que não fosse prejudicado. É como um todo, sim, o poder, assim, porque tinha o poder legislado, deixou claro, bem sustentado, que caberia de fato ao poder JJ, ao poder JJ, buscar um entendimento ou solicitar ao poder legislado um entendimento, se em algum momento houve algum, vamos dizer assim, uma página criada, vamos dizer, algum processo, quer dizer, um entendimento, quer dizer, uma folha, qualquer coisa do tipo que pudesse, de fato, linkar para o próprio poder não ser prejudicado, separar o poder de todos os fatos, colocar num determinado ponto adequado, para que o pessoal ali que fosse de fato tratado, respeitando a cadeira, sim, do legislado, para que o entendimento ali do poder fosse preservado. Mas resolveram de fato adiar. O tempo esteve a passar, muitas vezes ele esteve a cobrar,
Pediu, sim, sabe como é que é? É um PG, não, é o ponto grande do lugar. Sim, porque é do tipo ao P.G.R. Pediu para se manifestar que buscasse nos baús do lugar um entendimento que pudesse de fato linkar, separando, para que não houvesse prejuízo para um determinado lugar. Sim, já que se tratava de caso particular, mas que o público esteve a usar para num determinado caso entrar e aí um certo montante. Ó. Como também é aquela conversa de estamos a buscar, vamos procurar, estamos de fato essa coisa que não esteve a andar. Não esteve a andar. O problema disso tudo é que isso vai desaguar num determinado lugar onde a gente não tem como se criar. Ok? É. Sim, porque uma coisa é a gente, o que passadinha passar. Passadinha passa, uma coisa é passar. A outra coisa bem diferente é passadinha a gente usar para dar bolsa. Sim, a bolsa a gente simplesmente entrar e simplesmente. Tá na moda ainda o nome hackear? E a gente passar a hackear a tal bolsa do lugar. A ponto de saber em determinados momentos até derrubar. Sim, derrubar aquilo que muitas vezes esteve a causar um prejuízo e tanto no lugar. Porque nesses momentos em que mais se estava a precisar do estabilizar, aí pronto. Porque sabe como é que é? Quando a gente com porco resolve se juntar, a gente tem que tudo realizar. Sim, porque porco não é adepto muito assim de ração, não. Porco gosta mesmo de lama fuçar. Disseram para de fato não usar a tal passadinha, passa aqui, passa acolá, que não usasse, que era melhor um acordo firmar para de fato a tal compra simplesmente ali abortar, tendo uma justificativa para isso se dar. Mas, quando os ouvidos a gente costuma tapar, para a razão a gente de fato não alcançar, a gente fez, como se aquilo não pudesse se dar. E a gente até o contrato esteve a ampliar, linkando uma determinada área do lugar a tudo aquilo que eles quiseram realizar. E aí, com certos, vamos dizer assim, bacanas, tendo como base, se sabe como é que é, o que papel higiênico impresso tem para dar, aí aumentou o radar com papel higiênico o tempo todo a ostentar, dizendo que tinham muito dinheiro, dizendo que tinham como de fato alistar, que até na lista dos mais ricos estavam a figurar. A gente sabe que isso é balela para a riqueza sustentar. Que basta de fato a folha rasgar que não tem nenhum dinheiro a ponto de se sustentar. Mas a teoria, o quê? Sim, a teoria que papel impresso costumava o tempo todo ali jogar, assim como riqueza no lugar, essa teoria esteve de fato a passar. Sim, porque, olha,
Ninguém, ninguém, ninguém passou mais a acreditar na seriedade daquilo que se costumava até realizar. Sabe o que é coisa séria? Sim, porque se eu pegar 100 pastéis numa bandeja colocar, e eu disser para uma pessoa que cada pastel vai custar R$1, para quem em mim ali confiar. Mas que eu tendo como pastel, de fato trabalhar, eu tenho outras possibilidades para outros pastéis ali eu poder comercializar, que futuramente eu vou poder, de fato, a bandeja ampliar e o dinheiro multiplicar, mas com base sólida, sem de fato R$1 da bandeja evaporar, que R$1 na bandeja vai estar. No mínimo, vai voltar para o mesmo lugar. Sem de fato arriscar. Vai me dar aqui R$1, vou colocar. Tem como o R$1 evaporar? Não. É sólido, é sólido. Tem como a possibilidade de aumentar? A possibilidade tem de aumentar. Tem a possibilidade de dobrar? Tem. Mas R$1 daqui eu não vou tirar. Eu vou, de fato, usar o nome que cada um está, de fato, a me dar como base sólida para outros o dinheiro ali movimentar. Sem nenhum dinheiro na bandeja parar. O único dinheiro que vai na bandeja está são desses nomes sólidos. Os outros vão entrar e passar, mas sem direito de ir na bandeja. Então, vai se limitar. Os outros podem movimentar. E assim, a bandeja de pastel vai ampliar. Mas a base a gente tem que sustentar. Se algum quiser da bandeja, ali, o seu R$1 se retirar, só poderá fazer tendo como base o nome que esteve a conceder, trazendo alguém, se assim o pastel vier a querer, ou então acordando para ali os outros absorver. Sem de fato essa história de eu não quero e vou passar, eu não quero, e depois toda a bandeja mudar, e aí você não puder mais controlar aquilo que você esteve a criar com base sólida no lugar. Assim, era como se costumava a coisa passar. Não era uma aventura que você iria colocar, você podia ganhar, podia tudo perder. Mas depois que estiveram de fato a se meter em outras coisas, antes de o entendimento passou ali a perder. Então não existe essa história de eu colocar e eu poder tirar e aquela coisa toda. O que há é apenas uma coisa ruim que estiver a espalhar, que ultrapassada esteve a ficar. Não é uma questão de lavar. É uma questão de peneira você virar. E você virando peneira no lugar,
todo o seu crédito, passou a não valer nada no lugar, e é nada. Porque peneira costuma rasgar, peneira costuma cortar, peneira costuma furar. Peneira é de uma maneira tão a se desvalorizar que não existe base sólida. E aí, quando o escritório de AD começou a entrar, e aí questionando, e aí muita ação ali foi se movimentando, e aí a coisa foi se desenrolando, a coisa foi aumentando, no JJ é de lá, porque a coisa foi entrando e se espalhando, que de repente tudo aquilo que um dia estiveram criando como solidez, que o dinheiro esteve de fato se fundamentando, se valorizando, de algum modo é a ilusão. O jeito foi a gente usar, vamos dizer assim, o Estado para uma certa casa criar, que é a parte, onde fortunas costumam de fato registrar. E essas fortunas ninguém pode nem sequer levantar como de pertencente a alguém no lugar. Porque certamente o dono não vai gostar. Acontece que quando alguém resolveu lá se candidatar, pensando mesmo em sua fortuna preservar, para de fato a coisa não misturar e chantagem ele não ter que de fato bancar, resolveu de fato um advogado contratar para todos os seus bens amealhar e registrar como fortuna à parte no lugar. Fortuna essa que ninguém poderia de fato colocar como pertencente a ele. É uma espécie de você para o estado do ar. E você, vamos dizer assim, pagar para o Estado esse montante é preservar e ao mesmo tempo trabalhar. E tem o tempo de ali, de fato, ele poder retirar. Mas é preciso, de fato, um acordo ali com o Estado. Porque é uma espécie de caixa que você vai colocar, você tem que deixar o montante lá. É sólido, é confiável. Então, se o Estado quiser o dinheiro público, vamos dizer assim, pegar para poder esse dinheiro público trabalhar, ele pode, esse dinheiro, não gastar, mas é investimento que ele precisa realizar, ele pode. Se numa emergência ele precisar de acessar o tal caixa do lugar, ele pode, mas ele precisa de fato todo esse montante registrar e com o dono acordar. O dono precisa autorizar. E assim o dono vai poder de fato amenizar. É uma espécie de acordo que faz, tá, você vai pegar, mas eu vou de fato, o aluguel do cofre, você vai, vou ter que de fato aqui no aluguel do cofre colocar, e de fato o aluguel vai ter que ter a compensação. Tudo isso
eles estiveram a realizar quando um certo bacaninha resolveu toda a nação avacalhar. E se a gente quiser, sim, a teoria é essa, confirmar, a gente vai pegar como funcionava antes, o que era a bolsa de valor, como o dinheiro passava lá, qual era a base sólida, porque muitos depositavam fortunas lá, como essas fortunas estiveram a registrar. E de lá o processo, depois o processo que esteve de fato a desenrolar. Porque ali ninguém, assim, que tem entendimento do antes de e o depois de, é otário. Antes de colocar ele lá, sentado, no tal lugar, tudo isso eles foram capazes de criar uma base sólida para aqueles que tinham, de fato, montante, condições da nação carregar, emprego, gerar, e fortunas e mais para o dinheiro valorizar. Todos esses estiveram a cobrar uma ação para que o dinheiro não ficasse a vagar e eles perdessem o dinheiro lá, como muitos estiveram a perder num determinado lugar, como aventura, tendo como entendimento que ali muitas vezes o papel higiênico esteve a lançar, induzindo pessoas a apostar como base segura. E tudo isso tende a se misturar. Sim, já que a gente resolveu, de fato, drone bancar. É por isso que não tem como a gente separar, não. Não tem como a gente separar, não. Porque uma coisa é uma peneira a gente pegar. Outra coisa bem diferente é a gente. Peneiras e mais peneiras e mais peneiras. A gente fabricar como meios da gente o tempo todo, o poder manipular. Numa ficção que não tem como a gente próximo passo dar, não. Porque a gente está fora do ar. E se a gente tem base sólida, e é muito mais sólida do que muitos costumam imaginar, a gente tem, sim, como pegar a espada. Para pescoço cortar, não. A espada para examinar quantos pescoços a espada esteve a cortar. E por que foi de interesse da espada? O que realmente a espada esteve a ganhar? Assim nós vamos voltar para o mesmo lugar. Sim, para o início da fala. Sim, a montanha, o morro e o dígrafo. Sim, porque não é simples, não. A questão é que a gente pensa que a gente pode separar lado B de lado A. Nesse caso, com a visão a ampliar, o dígrafo compreendeu que desse assunto ele não poderia tratar, mas que era preciso separar cada caso como caso particular, assim, com as suas particularidades, para poder julgar e amarrar, sem ninguém prejudicar. E ali deixou uma espécie de caminho, sim, de buraco ali, ó, fosso, um fosso.
e solicitou várias vezes. Inclusive mandou de fato que o PG do lugar solicitasse um entendimento amplo lá do lugar, que procurasse averiguar se havia algum documento que viesse de fato a comprovar a licitude daqueles que eles estiveram a realizar, já que ali sempre estava a pipocar uma coisa sempre ligando ao lugar, ao lugar. E assim Ouro Negro esteve a misturar, Ouro Negro a misturar, e ali sabe como é que é? Carvão mineral ali a chegar sem ter uma compreensão. É por isso que ao mesmo tempo que eles desejam de fato o assunto encerrar, tampando, sabe como é que é? Caixão. E ao mesmo tempo não sabe se o caixão de fato tampar vai piorar. Sim, já que ele também conseguiu alavancar um certo entendimento de que tem um certo pau no lugar, que o tempo todo esteve a administrar aquilo que se diz como o bem maior do lugar. Como o divino me disse, Maria de Cássia, você já fez a sua fisioterapia hoje, minha filha? Eu disse para ele, oh meu Deus, eu tô acabada, eu não tô podendo nem de fato a coluna. Eu tô parecendo um robô em casa. Sim, sabe como é que a coluna resolveu travar? Então eu estou parecendo um robô em casa. Então se eu tiver que de fato, agora ter que abaixar para pó, se eu limpar, assim, de pó eu falar e não dá. Eu estou esgotada da coluna, vou fazer minha fisioterapia. Mas sabe como é que é? Quando a gente tem olho para usar, quando a gente tem domínio daquilo que a gente está a realizar, é uma coisa. Aí a gente vai saber até feijão catar. Mas resolveu de fato sonho de consumo. Onde não tem a mínima condição, nem sequer de suspirar. Não tem. Porque se eu sento aqui para gravar, eu sento com a liberdade de falar. Eu não preciso de fato de filtro colocar com medo de minha boca alguma coisa falar. Mas se eu estiver a lidar com tanta coisa e que eu não posso realmente falar, eu não sei nem mesmo da minha própria causa. Eu tenho medo até de pensar. E assim a minha credibilidade eu joguei, sei lá, porque ficou vexatório, vergonhoso. E se sabia que tinha tanta coisa fora e dentro de um ambiente. Então ficasse. Como é que você vai sair de um lugar e vai entrar na cova onde tem cobra, onde tem leão, onde tem dinossauro, onde tem megasauro, e você não sabe nem sequer respirar? Se não tem cacife para isso, pede para se ausentar, se antecipe. Mas desde então, vexame. Porque eu não posso desconsiderar o trabalho que esteve a realizar, está lá. Eu posso até falar, é de fato de admirar. Fez de uma maneira que não se pode em nada questionar. Tanto é assim que resolveram de fato todo o trabalho, menosprezar, prejudicar, simplesmente rasgar.
com o papel higiênico a colaborar o tempo todo. Mas ele sabe e não pode falar. Achou, acha, sei lá. E o que é que acha? Sei lá. Quem de fato aceita viver tamanha. Enfim, eu passei aqui sem parar o meu caixão medir. Se eu falei com o seu Enes, ô filho, ô seu Enes, sabe o que é? Eu preciso medir o meu caixão. Eu tenho a impressão, seu Enésio, de que nós vamos viver tempo de muita preocupação. E como eu sirvo ao Deus da antecipação, eu vim aqui preparar o meu caixão, que eu não quero que ninguém prepare meu caixão para mim, não. Deixa o meu aí. Ele até me perguntou assim, você quer de quê, minha filha? Aí eu falei assim, santo Deus, coloca aí um pinheirinho de Natal. Faça um pinheirinho de Natal para mim, porque eu tenho certeza de que eu posso ocupar a casa que Deus esteve a me dar, para nenhum se achar no direito desse caixão enviar. Assim, é colete à prova de bala, ou o colete de bala eu não vou usar. Sempre estive a falar. Se o meu sonho que eu tiver que derramar, será por causa particular. E pelos meios, é claro, que Deus esteve a me dar. Obrigada. Bem-vinda, Dona Maria. Você estava fazendo falta. Obrigada, meu livro. Bom dia.